Bom dia! Bom dia, bom dia! Segunda-feira, mais uma semana, mais um dia que Deus nos dá de presente, mais um mês. Mais um mês. Lilian, bem-vinda! Julie, bem-vinda, bom dia! Vem chegando, vem se identificando. O Instagram cada vez mais rápido te avisar que eu tô aqui. Érica, bem-vinda, poderosa! Vem se identificando se você é poderosa, se você é diva, se você é lindeza. Dani, poderosa! Cíntia, bem-vinda! Bom dia! Se identifica se você é poderosa, se você é diva, se você é lindeza. Pega essa setinha aí, ó, compartilha pro direct de maior número de mulheres, para que possa iniciar o dia daquele jeito, cheio de alegria, de esperança, de notícias do céu. Lília Lindeza, Manu, bem-vinda, Raquel, Mica, bem-vinda. Isso tem a ver com relacionamento, gente. Lindeza, diva e poderosa. Lindeza é aquela que vem pra cá, pro Instagram e me segue, me conhece por aqui. Diva é aquela que eu já tive a honra de produzir. Eu trabalho com produção de noivas, maquiagem, penteado. Essa é a minha diva. Poderosa, essa é minha aluna. Eu tenho a honra de compartilhar aquilo que Deus tem me ensinado através lá do Telegram. Lá onde a gente compartilha as chaves diárias para que você possa ter uma vida plena, poderosa com Deus e viver tudo aquilo que Deus tem para você. E lá no curso do Meditando Me Empoderando. Gente, vocês não têm a noção. Eu tenho recebido até pré-inscrição já do 3. Você tem noção disso? Eu vou acelerar esse negócio, vou ter que acelerar esse negócio. Durante essa semana eu já vou ter notícias, porque eu já tô recebendo pré-inscrição, tem noção? Você é seu pai querendo acelerar o negócio para poder acontecer logo. Bom dia, Leonora. Sempre falo diva, poderosa e lindeza, porque isso tem a ver com o nível de relacionamento. Dependendo do relacionamento que você tem comigo, lindeza, diva, poderosa, você tem um pouco mais de mim, você tá mais próxima de mim, eu tenho a oportunidade de estar mais perto. Isso tem a ver também com o tipo de relacionamento, nível de relacionamento que você tem com Deus. Também é assim. Isso não significa que eu tenho predileções, eu predileto a lindeza do que a diva. Não, eu só sou mais próxima, são níveis de relacionamento. Com Deus também é assim. Deus não tem filhos prediletos, mas ele tem filhos mais chegados. E é a esse mais chegados que tem sensibilidade de ouvir a voz dele, que ouve rapidamente, que o ama. Sabe o que é amar? Obedecer. Que ouve, obedece e vive as grandes coisas que ele deseja para você. Essa série é o que a gente está falando ao longo desses dias. O que Deus deseja para você. Rose, bem-vinda. Rosilene, bem-vinda. Lu, bem-vinda. Bem-vinda, meninas. Claudinha, bem-vinda. Elisângela, bem-vinda. Meninas, já chamou? Bom, 1007 poderosas, maravilhosas, novatas para vir para cá? Chama lá para vir para cá para começar a segunda-feira cheio de esperança. Vai lá, meninas, me ajuda lá na comunidade. Vocês que são alunas, me ajuda lá. Chama as meninas, fala que a gente já tá aqui, por favor. Pega o seu caderno. Sempre falo, olha, Bíblia e caderno, sempre tem aí. Ainda, caderno é algo muito importante, porque aquilo que eu vou falando aqui, ó, Deus vai traduzindo aos seus ouvidos de forma especial e extraordinária. Deus é tão lindo que ele separou esse dia para que você pudesse vir aqui, para receber uma palavra dele. E muitas vezes ele fala coisas para você que você, uau, você sente a presença de Deus, você sabe que foi Deus que falou com você, mas se você não anotar e não ficar
lá ligado naquilo que Deus falou para você, daqui a pouco, quando a inteligência do céu acabar, você vai lá lavar a tua louça, você vai lá fazer as suas coisas, você vai para o seu trabalho, você vai resolver os seus desafios, e aí você pode acabar perdendo e esquecendo daquilo que Deus falou. Então, ó, anote no seu caderno, pega lá o seu caderno, anote aquilo que Deus tem falado para você através do inteligência do céu, porque, ó, inteligência do céu, ele vem trazer notícias do céu para terra, é poderoso demais, é para te dar esperança, alegria, te transbordar da presença do seu Pai sobre a sua vida. A Claudia falando, bom dia, lindeza poderosa 1.0, 2.0 e diva. É verdade, é verdade. Tive o privilégio de ser maquiada pela Paty, por sinal, nada de enrolação total, objetividade e segurança no que ela faz. Arrasei. Bom dia, meninas. Tem novata aqui? Deixa eu me apresentar. Meu nome é Patrícia Campos, eu trabalho com produção de noivas, maquiagem, penteado, eu produzo noivas para o dia tão especial que Deus separou para ela. Um dia eu entendi que não existe vida secular de vida espiritual. Eu resolvi separar, juntar tudo, porque um dia eu descobri que eu e você nascemos por um propósito específico e especial. Não existe separação. Deus colocou algumas habilidades em você, a sua personalidade, suas qualidades, inclusive os seus defeitos, para que você possa cumprir o seu propósito aqui na Terra. E isso não significa que tem a ver com igreja, tá? Eu sempre falo aqui a gente não fala para igreja, religião, aqui a gente não fala sobre religião, a gente fala sobre Deus, o Criador que te criou com habilidades. E aí você veio aqui na Terra, não para ficar perambulando por essa terra, mas para cumprir um propósito específico aqui. A gente falou sobre isso na sexta, né? Que a Mari veio aqui e compartilhou sobre aquilo que Deus tem feito na vida dela, através do propósito que Deus tem dado a ela. Vai lá no YouTube, tá tudo gravado lá. E aí, descobrindo isso, eu comecei a colocar o meu propósito em voga. Meus fracassos, início de casamento, horrível, muito ruim, relacionamento sem sabedoria nenhuma. Os meus fracassos serviram como vitória. Quais são os seus fracassos? Que você olha e fala assim, meu Deus do céu, eu tô passando por tanta situação. Esse fracasso aí vai se tornar em pérola. Deus, ele vai te ajudar logo. Se você ainda não venceu, logo vencerá e se transformará em pérola para aquelas que ouvirem a tua história, o seu testemunho. Porque Deus é assim, ele muda histórias, nos dá um novo tempo, nos dá uma nova história. E aí, quando eu descobri isso, eu comecei a viver por essa missão, levar. Hoje eu não maquio, eu não só maquio uma noiva, eu já entendi que eu não tô ali só para ser um agente para viver ele, para levar a presença dele. Então o que mais uma noiva precisa no período de correria? Paz, né? Porque ela fica tão ansiosa, tão indecisa, Então eu ajudo ela nesse momento de resolver as coisas, vou acompanhando ela, vou assessorando ela, vou trazendo paz, alegria, conselho. Tô falando isso aqui para fazer você raciocinar aí. O que hoje você faz? Você viu a mulherada que apareceu lá no meu Instagram? O desfile de mulheres, onde Deus tem levantado, mostrado os seus dons, mostrado os seus talentos para ser representante do reino de Deus aqui na Terra, que é assim que ele faz. Então, quais são os seus dons, quais seus talentos? Peça ao Deus para Deus começar a te mostrar seus talentos, seus dons, para que você possa manifestar isso através do seu trabalho, seja ele qual for. Então, você pode muito bem servir a Deus, não tem a ver com você estar dentro de uma igreja. Servir a Deus tem a ver com o estilo de vida, de você fazer o seu trabalho, seja aonde você estiver,
ser para glorificar o nome dele e para levar a presença dele. Isso é tão maravilhoso, né? A gente se sente especial, a gente se sente escolhida. E é isso que eu quero te dizer sempre. Você é uma escolhida. Você é poderosa. Você não é movida pelas suas emoções, você é movida por aquilo que Deus diz para você. Mas para isso você precisa ouvir a voz de Deus. Você tem ouvido a voz de Deus? Você discerne que voz é essa? Discerne as vozes erradas. Sabe quais as vozes erradas? Lembra daquele desenho do Pica-Pau? Eu sempre uso isso porque é muito... A gente lembra logo do Pica-Pau, né? Pica-Pau tinha lá o anjinho bom e o anjinho mau. E ele ficava naquela de fazer o que ele sempre fazia o mal, né? Aquele Pica-Pau era sem vergonha. Mas olha, aquilo dali é real. É o dia todo assim. Enquanto Deus, o Espírito Santo e os anjos dele estão aqui, olha, declarando as verdades do céu para você, existem vozes erradas falando a mentira, ao contrário daquilo que Deus tem falado para você. Mas para isso você precisa ouvir a direção. Sabe o que Deus deseja para você? Nessa série, a gente tem compartilhado com você o que Deus deseja para você. E tem sido, nossa, extraordinário, maravilhoso demais. Todo dia eu ouço testemunho, gente. Todo dia. E hoje, é claro que eu vou trazer uma poderosa aqui para compartilhar com você algo extraordinário, algo incrível. Porque talvez você não fique assim, Deus não fala comigo. Nunca ouço a voz de Deus. Eu preciso ouvir de Deus. Ouço todo mundo falar de Deus. Ouço a Patrícia falar que Deus fala com ela. Que coisa louca é essa que Deus não fala comigo? Eu não ouço a voz de Deus. E hoje quero falar para você que Deus deseja que você ouça a voz dele. Que você o ouça. E hoje eu vou trazer uma poderosa para compartilhar dessa experiência. Como é que foi isso? O que é isso? E eu vou chamar ela aqui. Érica Poderosa, me dá um oi. Para eu aqui te convidar, para você vir para cá junto comigo. G, bem-vinda, Leonora, bem-vinda, Sabrina. E não tem algo mais sobrenatural do que você entender e ouvir a voz de Deus. É a voz de Deus que vai te dar direção. É a voz de Deus que vai fazer você ter propósito. Gente, é você ouvir essa voz que vai te dar sentido para tudo. É estratégico você conhecer esse Criador. Deixa eu chamar a Érica. Bom dia! Bom dia, meninas. Que honra ter você por aqui, Érica! Que alegria! Muito bom ter você por aqui. Eu trouxe a Érica, meninas, porque ela tem vivido coisas extraordinárias com Deus. E eu olho para ela e falo assim, Jesus, que coisa linda, rainha poderosa, viva e decidida. Um dia ela decidiu que precisava mudar de vida. E decidiu assim, ó, não aguento mais viver isso e agora eu vou mudar. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que você quer ouvir Deus mesmo? Você quer ter uma vida diferente, né, com Deus? A primeira coisa é a gente decidir, né? É uma decisão, a gente decidiu. E um dia a Érica decidiu isso. E eu lembro, Érica, que o que você mais me falava nas primeiras vezes era a questão de não ouvir Deus, né? É. E o que mais Deus deseja é que a gente o ouça, porque é Ele que vai nos dar toda a direção, né? E você me falava muito isso. E isso não é incomum. Eu ouço isso, Patrícia, mas eu não ouço Deus. Patrícia, mas eu não ouço Deus. E hoje a Érica conversa com Deus, Deus tem falado com ela. Eu tenho ouvido muitos testemunhos, mas é ela que vai compartilhar com você hoje. Érica, se apresenta.
Fala como é que foi, da onde você está fazendo o curso, enfim. E comenta primeiro essa questão de não ouvir Deus. Por que não? Como isso era para você? Qual era a como você se sentia a respeito disso e o que você achava que você não ouvia Deus? Compartilha com a gente. Bom dia, meu nome é Érica, eu sou da Igreja Maranata ali de Caxias e conheci o curso através da minha amiga Rose. Na verdade, o curso chegou para mim num momento muito ruim da minha vida, que eu estava muito arrasada, muito destruída, beirando uma crise de depressão, estava tendo crise de ansiedade e eu só sabia reclamar. Eu só sabia reclamar, reclamar, reclamar e apontar outras pessoas pelo mal que eu estava passando. E sabe aquela criança que falava assim: mãe, me bateu, pisou no meu pé, roubou minha merenda, faz alguma coisa? Eu ficava assim para Deus. E algumas amigas muito chegadas, né, quando eu contava, falava assim: ah, mas eu acho que Deus quer trabalhar em você. Aí eu falava assim: como assim? Eu tô falando que eu sofri, que eu sou. Aí era um sentimento de autocomiseração muito grande. Então eu falava assim: eu sou a vítima, Deus tem que fazer alguma coisa. E as pessoas falavam assim, amigas mesmo de verdade, que graças a Deus eu tenho. Não, mas acho que Deus quer trabalhar em você. Eu ficava indignada demais. Falava: como em mim? Eu tô certa, eu não tenho nada de errado. E aí a Rose falou assim pra mim: amiga, vamos ouvir as chaves da Patrícia no Telegram? Aí eu falei assim: ai, amiga, não quero não. Eu tô tentando achar um jeito de buscar Deus aí, mas eu tenho que ir na igreja. Eu ia nas várias igrejas do Reteté, né? Eu ia em consagrações. Não que isso seja errado, mas eu tava buscando do jeito errado. E aí chegava lá e eu falava assim, todo mundo caindo, estribuchando no chão, e eu falava assim: tá, mas por que não acontece comigo? Eu tô aqui, eu quero. Cadê, né, Deus? E aí ela me ligou de novo. Passou um dia, ela me ligou de novo. Falou assim: amiga, vamos fazer as chaves da Patrícia? Deus mandou eu te chamar. Ele falou assim: chama a Érica. Eu falei assim: bom, já que Deus mandou você me chamar, né? Eu vou fazer. E Calma aí, já. Érica. Deixa eu pegar dois pontos muito importantes que você falou. A Érica estava falando que ela estava reclamando demais por uma situação que ela estava vivendo e porque ela era vítima. Era vítima mesmo, tá? Ela está certa e tá tudo bem. E eu tô falando isso para você porque às vezes, meninas, vocês estão passando por um período de estar injustiçada, né? Está vivendo injustiças. Mas isso não te tira o direito de viver a justiça de Deus, porque é Ele que faz a justiça. A gente não faz a justiça, não é a gente que vai lá e dá o troco, ou faz, ou acontece. Porque isso faz mal pra gente, sabe? Então, número um, é, deixa quem fazer a justiça é o seu pai. É ele que faz. E a segunda, né, a questão da busca, né? Tem uma hora que eu creio, Érica, que o próprio Deus, o próprio Espírito Santo, que foi que te deu essa revolta santa de preciso fazer alguma coisa, eu preciso mudar, preciso ter uma atitude. E a terceira que eu lembrei agora, você falou de busca igreja de reteté, porque aqui tem gente que não é cristã. Igreja do reteté, que a gente chama, é uma igreja mais. É, é uma igreja que tem mais sobrenatural, que a gente vê os É, negócios acontecendo, pessoas é. caindo, sentindo a presença de Deus ali. E é isso. Fala aí, Érica. E aí eu ia, né? E acabou que eu via as coisas acontecendo, porque acaba que nessas igrejas as pessoas dão mais espaço para o Espírito Santo de Deus. E aí, numa última que eu fui, que foi a revolta final, assim, no meu coração, que tinha um presbítero que ficava atrás do púlpito durante o culto inteiro, e o culto rolando, e ele só caladinho lá. Aí, quando acabou, ele levantou e falou assim: agora eu vou entregar para as pessoas aqui algumas coisas que Deus me disse. E aí ele apontava para alguém e falava assim: ó, Deus mandou falar para você isso, 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 e para o outro, e para o outro, e para o outro. E aí ele falava assim: mas por que, Deus, que você quer que eu fale isso para ele? Aí Deus me disse. Aí eu fiquei olhando aquilo e falei: esse cara sentou na mesa com Deus, cara, não é possível. Ele sentou na mesa com Deus para conversar, e onde que eu tava que eu não vi isso? E aí aquela revolta, e aí eu falei assim: Deus, eu não quero mais ser
que o Senhor me fale por outras pessoas. Ah, Érica, Deus mandou eu te dizer isso. Fala comigo, é comigo que o Senhor tem que falar. Eu fiquei revoltada. Eu falei, não quero mais ficar ouvindo Deus por intermédio de outras pessoas, profetas, o que seja. É legal, mas eu queria ter a minha experiência. E aí, já na primeira semana das chaves, eu comecei a declarar, né, os versículos. Uma abençoada lá, acho que foi a Priscila, né? E ensinou a gente a ficar declarando a palavra de hora em hora. E eu botei meu celular para despertar. E acho que uns 2 ou 3 dias depois eu parei e falei assim, caramba, silêncio. Olha só, cadê aquele monte de coisa negativa que vinha na minha cabeça? Aí eu falei com a Patrícia, Patrícia, que paz é essa? Cadê aquilo tudo, aquela perturbação? Você não vai conseguir, você é feia, você nada vai dar certo. Por que você está achando que vai dar certo? Não vai dar certo. E aí eu senti aquela paz, como se verdadeiramente o que a Patrícia fala, ele foge mesmo dos versículos, entendeu? E aí... Deixa eu pegar uma adentro, que tem umas meninas aqui no direct perguntando o que é esse negócio de chave. Chave a gente tem um grupo, uma comunidade lá no Telegram, onde todos os dias eu compartilho uma chave diária, bíblica, da Bíblia, uma chave bíblica, para que você possa ativar aquilo que a gente compartilha aqui. Porque o Inteligência do Céu é para te jogar esperança, é para te levar às verdades que o céu tem para você. Lá nas chaves você ativa, você pega a chave e ativa isso na sua vida. E é muito interessante, né? Como essas chaves são poderosas. Certamente não é Patrícia, isso aqui é Bíblia, é Deus mesmo. Em 3 dias de chave, as vozes se calaram. Porque o inimigo, eu chamo ele de idiota, porque dá raiva dele. O inimigo, ele odeia a Bíblia. Ele odeia a palavra. É por isso que a gente precisa usar isso aqui. E ele não quer que você descubra que isso aqui é real. Aí por isso que ele fica falando assim, isso é doideira. Isso não funciona. Não faz isso não, vão te chamar de maluca. Não. E aí você não faz. E aí quando você não faz, você acaba não vivendo essas coisas. E aí, Érica, você falando, né, que houve a paz. As vozes erradas se calaram. E eu tinha uma acusação que vinha sempre sobre mim, ele, né, idiota, sempre me acusava de uma coisa que eu fiz lá na adolescência. E aí sempre vinha isso na minha cabeça, mas você fez isso. E aí aconteceu que eu estava declarando a palavra, né? E eu fui tomar banho e veio a acusação, aquele mesmo pensamento daquela coisa que eu fiz há 25 anos atrás. E aí na mesma hora meu celular despertou e era assim, agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão unidos com Cristo Jesus. Eu, uhul! Vai embora, desgraçado! Eu fiquei assim mesmo. Muito bom. É assim mesmo. A gente, olha, o Espírito Santo, ele vai agindo, porque ele sabe que o inimigo está o tempo todo ali para acusar a gente. E aí ele vem com uma palavra ali, a gente fica assim, bem feito, cala a boca, sai. Foi na mesma hora. E aí veio o curso, né? E aí eu continuei tentando buscar Deus. E as pessoas falavam, busca Deus, busca Deus, busca Deus. Eu, cara, tá bom, mas como que eu vou fazer isso? Gente, eu sou convertida desde 19 anos e ninguém nunca me explicou. Aí eu falava assim, lê a Bíblia, mas por onde que eu vou começar? Vai fazer jejum, mas como é que é o jejum? Aí eu falava, Deus, eu não sei, como é que eu vou fazer? Eu não sei. Aí a Rose, de novo a Rose é um canalzinho de Deus pra mim. Ela é uma pontezinha, lá de cima até eu, sabe? E aí ela falou assim, amiga, vamos fazer o curso? Aí eu falei assim, o curso? Não, tá bom, só na chave. Amiga, vamos fazer o curso. Aí me mandou a programação do curso. Quando eu li a programação do curso, era tudo que eu estava pedindo a Deus para me ensinar. Como fazer tudo, devocional. Eu falei assim, caraca, eu tenho que fazer esse curso, porque é tudo que eu tô querendo saber. E aí comecei a fazer o curso, e a gente chegou na parte do devocional, e a Paty ensinou pra gente. Desde então eu tenho feito meu devocional toda manhã, sabe? E chegou na parte de falar com Deus. Eu falei, bom, agora vamos ver, né? Porque eu não aguento mais esse negócio. Aí comecei a fazer soaking, né? Que a Paty explicou pra gente como é que faz. E eu tô lá buscando. Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus fala comigo. E aí nada. Mas eu falei, não vou desistir, vou ficar aqui batendo na porta. E aí quando foi um dia, a Rose falou assim, amiga, por que você não tenta fazer o soaking na madrugada? Eu falei assim, Rose, a bebê acorda tantas vezes, eu fico tão cansada que eu não sei se eu vou conseguir, não. Acho que eu vou botar o som e vou dormir junto. Aí eu falei, tá bom. Aí fiquei com aquilo na cabeça. Quando foi de noite, eu falei assim, Deus, se você quiser falar comigo na madrugada, você me chama? Aí eu falei assim, não vai acontecer nada. Aí fui dormir.
Aí quando foi 2h30 da madrugada, eu levantei, aí abri os olhos, aí veio vontade de ir no banheiro. Falei assim, eu levantei, porque eu sempre tenho essa mania péssima de achar que tudo sou eu. Nada eu dou crédito pra Deus. Aí eu, não é nada disso não, eu vou no banheiro, porque Deus não me chamou nada. Aí fui no banheiro. Quando eu voltei, eu tava desperta. Tipo assim, eu não acordei só para ir no banheiro. Quando a gente acorda só para ir no banheiro, a gente vai assim, né, e volta, né? Eu tava Dormindo. desperta. Eu falei assim, caraca, Deus me chamou, deixa eu obedecer. Peguei o fone, sentei, falei, é agora. Aí eu fechei os olhos e falei, Deus, por favor, fala comigo, eu tô aqui, eu vou ficar te esperando. Aí fechei os olhos. Gente, Deus falou comigo. Aí eu abri o olho. Aí eu falei assim, minhas filhas estavam dormindo. Eu falei, caraca, Deus falou comigo. Aí eu fiz uma outra pergunta para ele, né? E fechei os olhos de novo. E ele falou comigo de novo. Aí eu falei assim, Não tem a noção. Quando ela me ligou para falar, a gente ficou aqui, eu pulando de um lado, ela pulando do outro. aí É quando eu... muito maravilhoso quando você vê que estão acreditando no que eu estou falando. Assim, gente, vai lá e faz, porque Deus fala, e você vai ouvir. Aí era 3h da manhã, 2h e pouca da manhã. Eu falei, gente, eu não tenho pra quem contar, o que eu vou fazer? Eu fui pra sala, falei, sou maluca, eu não vou contar isso pra ninguém agora, eu vou dormir, né? Aí eu orei, agradeci, porque ele me mostrou uma coisa tão linda que eu tava querendo saber, sabe? Aí eu orei, agradeci e fui dormir. E aí no outro dia que eu contei pras meninas, Deus falou comigo, vocês não vão acreditar. E eu fico achando que não sei o que não sei o que. E graças a Deus, de lá pra cá, eu tô mantendo a minha busca, sabe? Tô procurando obedecer. Já falei pra ele que ele pode falar comigo a hora que ele quiser, tá? Que eu tô aqui pra ouvir. Aí, através de uma outra amiga, ele já falou que ele fala muito comigo através da minha bebê, eu que não presto atenção. E é verdade, nesses últimos dias que eu tenho prestado atenção, ele fala muito comigo através da minha bebê. A gente não ouve Deus porque a gente não para pra ouvir. Só isso. Opa! Olha a chave, gente. Presta atenção no que essa menina tá falando. E a gente fica muito dispersa nas tarefas do dia a dia. Eu sei porque eu trabalho fora, tenho 2 crianças. Semana retrasada, lá onde eu moro, tem um problema muito chato de falta d'água, sabe? Vira e mexe, tá faltando água. E quando falta água, acaba meu sossego, assim, porque eu tenho 2 crianças e é muito chato ficar sem poder lavar as coisas, né? Enfim, isso me perturba. E aí a minha vizinha me mandou uma mensagem às 7h da manhã dizendo assim, Érica, eu acho que vai faltar água, hein? Se prepara, enche as panelas, não sei o quê. Aí eu já fiquei atormentada, falei, ai meu Deus, vai faltar água, poxa vida. Aí no fundo do meu coração Deus falou assim, calma, não vai faltar nada. Mas eu não prestei atenção. Aí eu continuei fazendo minhas coisas. Não vou nem fazer café porque vai faltar água. Eu detesto pia cheia de louça quando vai faltar água. E de novo ele falou no meu coração, calma, não vai faltar nada. E eu não dei atenção. Quando eu botei a bolsa no ombro para ir trabalhar, que eu desci, eu passei pela cisterna. Tava caindo água. Aí ele falou comigo assim, eu não falei para você ficar calma que não ia faltar nada? Eu, ai Deus, desculpa. Ai Deus, desculpa. Mas gente, é desse jeito. A gente... Principalmente que tem uma vida assim, muito atarefada, a gente não para, a gente não percebe. Mas ele fala muito, ele fala o tempo todo. Só que a gente está dispersa. E a vida tarefada tá mais calma? Olha, a vida continua atarefada, mas eu tô leve, light. Porque agora você está atenta, né? Graças Porque a às Deus. vezes eu lembro que a Erika falava assim, mas eu não consigo ouvir, eu não consigo ouvir. E eu lembro que uma das conversas que a gente teve, ela falou que Deus falou, ela me contou uma experiência onde Deus falou com ela através da filha dela. E eu falei, como assim Deus não está falando com você? Preste atenção, Deus falou com você. E a verdade, eu tenho uma teoria, e isso é fato. Deus, ele fala com você o tempo todo. O tempo inteiro, o tempo todo. Érica, você acredita nisso também? Que Deus o tempo todo tem falado com você o que você você só não ouvia, não parava para ouvir? Sim, com certeza. Eu tenho até uma experiência de antes de tudo isso, antes das chaves, antes do curso, que hoje eu sei que foi ele que falou comigo. Eu tava no sofá, acho que foi até isso que eu te contei, ou foi uma mais recente, que já teve outras, tá, gente? Ela tava no sofá e eu tava sentada do lado dela. E aí ela, com o celular na mão, vendo os joguinhos dela, né? E ela virava a bundinha pra fora do sofá.
E aí eu pegava ela e virava ela pro encosto do sofá. Eu falei, filha, você vai cair, não faça isso. E aí por umas 2 vezes ela virou de novo com o corpinho para fora do sofá. E eu falei assim, caraca, filha, você não tá vendo que você vai cair? E aí na mesma hora Deus falou comigo assim, cara, é exatamente o que eu tento fazer contigo. Eu tento colocar você no lugar certo, mas você quer ficar num lugar perigoso que não é para você ficar. E aí, na mesma hora, eu falei assim, nossa, que pensamento estranho. Na época eu não tinha noção, né? Falei, nossa, que pensamento estranho. Eu mesmo tô falando comigo mesma? Como é que pode isso? Aí até contei para as minhas amigas. E hoje eu vejo que foi ele que estava falando comigo, gente. Eu não ia pensar isso. Como é que eu ia pensar isso de mim mesma numa situação dessa, entendeu? Então, assim, ele fala o tempo todo. Já falou, nessa última que eu te contei, ela estava dormindo do meu lado e ela é muito fofa, sabe, gente? Minha bebezinha. E aí eu fiquei olhando ela dormir e ele falou assim comigo, olha só como ela dorme tão lindo, né? Tão tranquila. Aí eu falei assim, é mesmo, ela é muito linda. Aí ele falou assim, ela sabe que eu cuido dela e é através de você. Aí eu fiquei tão emocionada, eu falei, ai, Jesus, é verdade, obrigada, eu vou cuidar dela sempre direitinho pro Senhor. Gente, a Érica era aquela pessoa que falava o tempo todo, não só reclamava o tempo todo, mas falava, Deus não fala comigo, Deus não fala comigo, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais isso, Deus fala só com os outros e não fala comigo. E isso é extraordinário. E isso foi, sei lá, em um mês, 2 meses, no máximo, que ela está vivendo isso. Para te mostrar que Deus, olha, Ele quer acelerar os tempos. Ele deseja que tudo aquilo que foi roubado de você, todo aquele tempo, desde os 19 anos, né, Érica, que você falou, desde os 19 anos de igreja, de busca em Deus e tudo mais, viveu numa religiosidade, assim como eu também vivi muitos anos numa religiosidade. E um dia, essa revolta chegou. Todas nós, na verdade, lá do Meditando, Me Empoderando, a gente tem uma história muito igual. Sim. Todas nós passamos por uma revolta, aonde a gente falou assim, olha, não aguento mais viver desse jeito e eu preciso viver a Bíblia. É mais ou menos isso. Porque assim aconteceu comigo. Quando eu tive crise de ansiedades e Deus me levou a essa palavra verdadeira, que ele falou assim, ó, não fiquem ansiosos pelo dia de amanhã. Gente, eu fiquei com raiva. Era uma raiva, uma raiva, uma raiva. Porque eu olhava a Bíblia e disse, não é possível. Como isso aqui não pode ser real? Porque eu sei que isso aqui é real. Se isso aqui é real, tem alguma coisa, o problema é aqui. É na conexão, tá faltando alguma coisa. Eu preciso entender alguma coisa. E a verdade é que o próprio Deus te traz essa revolta. Porque é só nessa revolta que você muda. Porque enquanto você tá lá confortável, não vai acontecer nada não. É assim mesmo. Eu sou ansiosa mesmo. É porque eu estou vivendo esse momento que as pessoas que eu estou sendo injustiçada. Isso aí é para eu viver mesmo. Não é, não é. A Érica ainda está vivendo uma situação, mas ela está vivendo acima, acima. Isso é real, Érica. A gente está vivendo um caos, um caos, um caos, mas viver acima dela, acima das circunstâncias, olhar como Deus vê. É muito real, assim como as outras meninas já testemunharam aqui, a paz de Deus, ela é assim, muito, ela preenche, né? Ela te preenche de uma tal forma que você até, eu às vezes até tento me preocupar, até lembro, mas na mesma hora eu falo assim, eu não vou me preocupar. Gente, a palavra de Deus diz que é pra a gente preocupando, a gente não consegue fazer nada pela nossa vida, não adianta de nada, nossa preocupação é em vão. Você só vai ficar doente, só vai ter crise de ansiedade, igual já tava ficando sem ar de pensar nos problemas, de pensar na injustiça, de pensar na coisa ruim, eu já tava ficando sem ar. E aí eu falei assim, eu tenho 2 crianças, eu preciso parar e buscar Deus, porque só nele eu não vou ser mais destruída. Se eu estiver juntinho dele, enxertada nele, nada mais vai me destruir desse jeito. Não que as coisas ruins não vão acontecer e os problemas não vão se solucionar como um passe de mágica, que até então você sabe muito bem que não solucionou, mas eu sou outra pessoa, sabe? Graças a Deus, assim, a confiança que eu tenho hoje de que ele tá comigo o tempo todo, no carro, indo pro trabalho, em todos os momentos, agora eu falo com ele, até um comentário, olha Deus, como é que tá linda essa árvore hoje? Então, assim, é fazer mesmo ele de companhia, sabe? Para todos os momentos do dia. E isso é incrível, isso é maravilhoso demais, como a Pai te diz. E é totalmente real. A gente não precisa ficar sofrendo o problema o tempo todo. A gente pode viver acima do problema.
Meu Deus, que orgulho! Imagina o seu pai como te olha e fica assim, ai, gente, que orgulho dessa menina. Olha a Lígia falando aqui. Fala mesmo. Desde que comecei, deve ser as chaves, né? O que mais ele tem falado é através do meu bebê de 3 meses. É lindo ver Deus nas coisas simples. Fala até no desenho do seu filho. Olha, Deus, por mais que você tenha uma vida, a Érica falou. Gente, a vida é atarefada, tem 2 filhas, tem trabalho, tem as coisas de casa. Nós vivemos isso. Todas nós. Cada um nos seus afazeres. Porque mulher é assim. A gente faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Mas de verdade, a gente não pode colocar culpa no nosso tempo atarefado. Sabe por quê? Porque Deus, ele sempre dá um jeito de falar contigo. É através da sua rotina. Deus usa a sua rotina para falar com você. É claro que, assim, Érica, a gente aqui tem se esforçado em fazer dele a nossa companhia. Tem falado com ele, tem conversado com ele, tem feito nosso tempo com ele. Mas mais do que nós desejarmos a presença dele, o seu pai deseja mais do que você. Ele tem sede. Você sabia que o seu pai tem sede da tua presença? Ele sente falta de você. Ele sente saudade de você. Ele deseja a tua presença, ele deseja conversar com você. Ele gostaria muito que você fizesse dele o seu melhor amigo, o seu acompanhante. E é isso que a Érica tem feito. Por isso que a Érica tem hoje vivido coisas extraordinárias. E em meio ao caos, Deus vai lá e fala assim, calma, fica tranquila, não vai faltar água. Você acredita que o não faltar água foi por causa de você, Érica? Lembra da história de José? O povo, o Egito, o rei do Egito, ele era abençoado por causa de José. Imagina ali o seu bairro ser abençoado por causa de você, porque você mora ali. Então não vai faltar água por causa da Érica, porque a graça de Deus está abaixo, está em cima da Érica. Isso é maravilhoso demais, você se sente poderosa, você se sente, caramba, Deus me ama. E agora lembrando, você me falou isso, né? Ele te levou à sua identidade. Porque, na verdade, a primeira coisa que aconteceu, a gente está falando do fim, do resultado, né? Do ouvir Deus, dessa intimidade com Deus. Fim não, né? Porque ainda tem muita coisa para acontecer. Se Deus quiser. Mas a gente está falando disso. Mas o que realmente primeiro aconteceu foi essa descoberta da identidade. Você me falou sobre isso. Que você descobriu a sua identidade. Compartilha isso com a gente e quem você é. Quem você descobriu que você é. Então, eu já ouvi algumas meninas dizendo isso, então eu acho que isso deve ser muito comum. Eu até falei isso com as minhas amigas ontem num encontro que a gente fez. Eu via muito Deus só como juiz, como se fosse um cara sentado lá em cima. Gente, isso não quer dizer que eu não sentia a presença de Deus, isso não quer dizer que ele já tenha feito grandes coisas na minha vida, mas eu achava que eram momentos assim, né? E que ele não estava o tempo todo comigo. Eu não tinha essa sensação real de que ele estava o tempo todo comigo. Eu achava que ele estava lá e para me julgar, assim, ó, agora você fez errado. Ó, isso aí que você falou, ó, falou torto, vai lá e desfala. E eu achava que era só isso. Ele me julgava o tempo todo e se eu ficasse no erro, eu ia pro inferno. E não é, sabe? Eu descobri um Deus de amor, sabe? Igual ele já me falou, ele é o meu pai. Então, assim, eu não tenho que ficar cheia de dedos para falar com ele, misericordioso, poderoso, excelentíssimo. Lógico que existe reverência, né? Mas ele é meu pai, eu falo ele com carinho e com amor, como eu falaria com meu pai. Infelizmente, eu não tive convivência de pai, né? Aqui na Terra, humano. Meu pai se separou da minha mãe, eu era muito, muito, muito pequena, acho que eu tinha 3 anos. Então, eu não tive essa referência. Então, deve ser por isso, eu até acho que deve ser por isso, que eu achava que Deus era só um cara que estava lá para olhar os meus erros, sabe? E graças a Deus, gente, eu descobri que o significado do meu nome é aquela que é sempre poderosa. Olha isso. Eu não acredito nisso, profético, né? E sabe qual é o problema? O inimigo não queria que você descobrisse isso. O significado do teu nome, porque o nosso nome é profético, viu, meninas? Nosso nome é profético. Ainda que seja um nome que talvez possa ser um nome com significado ruim,
leva ao contrário, é profético ao contrário, sabe? Porque tem nomes mesmo, por exemplo, Mara. O que está lá na Bíblia? Amarga. Amarga. E aí, não leve isso como algo ruim, não. Pega lá e fala assim: eu não sou a amarga, eu sou alegre. E aí, leva isso como profecia no sentido contrário mesmo sobre a sua vida. E, Érica, eu vejo como o inimigo, ele o tempo todo, né, não permitindo que você descobrisse isso, né? A pessoa que mais falava isso pra mim, assim, eu me sinto tão fraca, eu sou tão pequena, ninguém, Deus não fala comigo, eu vejo todo mundo poderoso e eu não sinto isso, e reclamava muito. E olha só o significado do nome. É muito Que incrível, lindo. assim. Eu lembro que uma das coisas que me fez, assim, levantar e buscar Deus e me mexer foi uma vez que você falou numa live, você falou assim, você quer fazer um bolo? Como é que você faz para aprender a receita do bolo? Você fica sentado no sofá e o bolo vai lá ser feito sozinho? Aí eu falei assim, é verdade. Porque eu ficava lá e achava assim, eu tô aqui. Deus, se quiser, fala comigo. Eu tô aqui, tô disponível. Ó, Deus, tô abrindo meu coração. Se eu quiser, só fala comigo. Mas não fazia nada, não ia fazer um devocional, não ia nada. E aí, quando você falou isso, eu falei, caraca, exatamente o que eu tô fazendo. Não tem como fazer um bolo se você não for pra cozinha, não pegar os ingredientes, não botar no forno, nada disso. Então, assim, foi uma das coisas que primeiro me despertou, assim, para que eu tinha que fazer alguma coisa. E aí, venho vindo nessa batida, graças a Deus. Não tô ainda ouvindo ele com a frequência que eu gostaria, como eu já te disse, porque por mim ele falaria comigo, a gente ficava conversando o dia inteiro, não tô nem aí se ninguém achasse que eu sou doida. Mas, graças a Deus, sabe, tá vindo. E tem umas poderosas aqui no grupo. Isso é normal, a gente sempre quer mais, 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 mais. Nunca é o suficiente. O próprio Deus nos faz assim, sabe? Inconformados. Nós fomos chamadas para sermos inconformadas, sabe? Para desejar mais da presença dele, desejar, porque é essa fome que o próprio Deus nos coloca, né? Fala, Érica. E aí, eu, graças a Deus, tenho algumas amigas aqui no grupo, inclusive, né, no grupo do Meditando mesmo, que sempre estão me ajudando, me dando uma direção, orando por mim, sabe? São amigas próximas que sabem exatamente o que eu estou passando. E aí, semana passada, uma delas foi a Cíntia aqui do grupo, a poderosa. Ela orou por mim e falou assim, amiga, Deus está mandando você ler uma palavra lá em Reis. Aí me deu lá o 2 Reis, eu já até esqueci o capítulo. Aí eu li o capítulo inteiro, falei assim, caraca, eu não entendi nada. Deus, não entendi nada, Deus. E agora? Tá falando de guerra? Aí pronto, aí passei, ficou aquilo na cabeça. Quando foi, mas no mesmo dia de tarde, eu falei assim, amiga, eu não entendi nada, tá falando de guerra? Aí ela também não falou nada, ela falou assim, tá bom, então lê Isaías 37, 29. Aí eu falei assim, tá bom. Aí fui lá em Isaías 37, 29. Gente, era a mesma guerra. Que estava sendo falada em Reis, estava sendo falada em Isaías 37. Eu falei, Deus, a mesma palavra, mas só que era um versículo só, né? Que diz assim, porei uma argola no seu nariz e um freio na sua boca e farei você voltar de onde você veio. Eu falei assim, bom, tá falando do inimigo. Mas mesmo assim não apliquei na minha vida, né? Falei, tá bom, tá, pelo menos isso deu para entender melhor. Mas já fiquei passada, porque como é que pode Deus ter dado a mesma palavra para ela em 2 livros totalmente diferentes da Bíblia, né? Mas tá bom. Aí passou alguns dias, quando foi anteontem, eu falei com ela, Cíntia, eu fui dormir e aí falei assim, vou fazer soco na madrugada de novo. Aí tentei fazer, só que eu tava tão cansada, gente, que eu acabei assim, ó, bati a cabeça e acordei. Falei, caramba, não vou conseguir, vou deitar. Quando foi 5 horas da manhã, Deus falou comigo assim, Senequeribe. Aí eu abri o olho e falei, Senequeribe? Que é isso? Caraca, Deus falou comigo, deixa eu anotar. Aí anotei rapidinho e cochilei, né, que era 5 horas da manhã. Aí quando foi 6 horas eu levantei e falei, bom, vou lá ver o que é Senequeribe, do que se trata, quem é, quem foi, quem não é. Fui lá ver. Gente, o homem era um rei da Síria, que estava descrito em Isaías 36, que era o início da história, que a Cíntia me disse há uma semana atrás. E aí eu fui entender o capítulo todo. Tipo assim, ele usa a didática. Quando a pessoa não entende, ele usa a didática que a pessoa entenda. Eu falei assim, Deus, isso é maravilhoso demais. O tal do Senequeribe. Gente, eu nunca ouvi esse nome na minha vida, gente. Eu não sabia nem quem era esse homem, gente. Como é que pode isso? Aí eu, Cíntia, Deus falou comigo, ele me explicou. Aí ela falou assim, amiga, eu sei. Quando Deus me deu essa palavra, eu falei assim, Senhor, a Érica não vai entender isso, Senhor. Tá falando de guerra.
Aí Deus falou para ela assim, calma, que daqui a pouco ela vai entender. É mais devagarzinho, é mais vai. Gente, Cara, muito é bom. extraordinário, né? Muito bom. E o mais maravilhoso é que, assim, Deus, ele tá realmente respondendo aquilo que a Érica tem pedido, né? A Érica sempre falava assim, não quero mais profetas, não quero mais que as pessoas falem comigo, não quero mais, eu quero ouvir a tua voz. E tem sim usado as amigas, mas assim, só para dar a direção. Mas aí Deus vai lá e completa a palavra exatamente que ele queria, né? Ele usa as amigas, mas quem tem ouvido realmente as respostas, quem tem falado as respostas, é Deus com ela. Isso, meu Deus, isso é extraordinário, isso é maravilhoso demais. É Eu muito. lembro, Érica, que o meu foi ao contrário, viu? Eu confesso para você que o meu foi ao contrário. Eu lembro que no período meu de doença, no período de tumor, eu nunca tinha vivido profecia, profeta, as pessoas vinham falar comigo, eu nunca tinha vivido esse treco. E começou, as pessoas ligavam para minha casa, pessoas que eu nunca vi na minha vida, começavam a profetizar sobre o meu futuro, sobre a minha vida, sobre a saúde, sobre muitas coisas, e eu vivi coisas incríveis. E foi no momento que eu mais conheci o sobrenatural. Foi ali que Deus fez assim, ó, pá, o start do sobrenatural sobre a minha vida. Só que teve um período, um pouco antes da cura, que acabou. Ninguém falava mais nada. Ninguém falava mais nada. Eu não ouvia mais nada. E eu falava assim para Deus o tempo todo. Manda alguém falar comigo. Pelo amor de Deus. Porque isso aqui não acaba. E ninguém fala comigo. Tá. E eu lembro até hoje, eu estava no banheiro. Deus fala comigo muito no espelho. Deus fala comigo de várias formas, mas uma das mais marcantes, assim, é sempre no espelho, quando eu acho que é como se ele estivesse olhando para mim, né? Porque a gente é imagem e semelhança dele, então ele muito me leva para o espelho para me ver, para eu me ver como ele vê. E aí eu no espelho, aí ele falou assim, eu não vou mandar ninguém. Aí eu falei assim, mas como que eu vou ouvir? Como que eu vou entender a tua vontade? Eu quero aprender. Estava nessa mesma situação. Eu quero aprender, eu quero ouvir a tua voz. Eu preciso aprender esse negócio. E ele falou assim, Patrícia, eu não vou mais usar ninguém. Agora eu quero falar com você. Eu falei assim, ferrou. Ferrou, porque agora como é que eu vou conseguir entender? E aí o próprio Deus, ele foi. Eu lembro que por muitos anos eu ficava assim, preciso de um mentor, me dá alguém para me ensinar esse negócio, porque é mais prático, é mais fácil de ouvir de alguém, é mais fácil, pelo amor de Deus. E ele sempre falava, não vou mandar, quem vai te ensinar sou eu que sou o seu mentor. E assim, inicialmente a gente fica desesperado e a gente não quer. Eu não aceitei a Deus como meu mentor. Eu demorei aí 1 ano. E eu falava assim, eu não quero, é muito difícil te ouvir, é muito difícil te ouvir. E hoje, e depois, eu precisei me submeter mesmo, me submeter à vontade dele, ao ouvir ele. E é o que a Érica está vivendo, né? Ela se submeteu àquilo que a amiga primeiro chamou. Vamos fazer um curso, faz as chaves. Ela se submeteu àquilo que Deus estava convidando através das amigas. E depois se submeteu a mim, né? A falando, ó, faz isso, faz aquilo, ó, faz isso que dá certo. E foi esse tratamento que Deus fez comigo, de me submeter a essas loucuras, porque é louco, gente. A Bíblia é louca. É louca, é louca. Por que a Érica está vivendo isso? Porque ela está fazendo coisas loucas que antes não fazia. Por que eu vivo algumas coisas? Porque eu faço algumas coisas loucas que eu não fazia antes, sabe? E só que é a própria a Bíblia, né, que nos ensina como viver essa loucura, porque a palavra de Deus fala que as coisas de Deus são loucas, não discerne pelo natural, se discerne pelo espírito. Como é que a Érica acordaria do nada com o nome? Sinaqueribe, Sinaqueribe, Sinaqueribe. Aí tu fica assim, não, é coisa da minha cabeça. Aí você não leva a sério, você não vai lá buscar. Aí você não vai lá buscar, aí você não tem as respostas. Quando você é templo do Espírito Santo e você entende isso, que você é filha e existe um Espírito Santo dentro de você,
a sua consciência já não é mais sua. Entenda isso. Eu lembro, Érica, que quando eu comecei a ouvir a Deus, e eu compartilhava com as pessoas da minha casa, meus pais, pessoas ao redor, mais próximas, eu ouvia muito assim, ó. Como é que você tem a certeza que é Deus? Deixa eu falar uma coisa pra você. Cuidado com quem compartilha. Por quê? Porque no início você está vivendo um novo tempo que você nunca tinha vivido antes. E aí, se der mole, você vai ouvir algumas acusações, e não é a pessoa, não é. Mas é a própria situação que nos leva a isso mesmo. A gente compartilha coisas loucas que nunca tinha vivido com pessoas que não estão naquele momento ainda preparados para viver isso. E aí joga isso para você. Como é que você tem certeza? E eu lembro uma vez que Deus me ensinou a dar essa resposta, porque eu ouvia muito isso. E aí Deus falou assim para mim: a sua consciência, a partir do momento que você me entregou, não é mais sua, é minha. Então a sua resposta vai ser: você tem a certeza. E pronto, acabou. Eu, tá bom. Simples assim. Simples assim. Então, quando vier um pensamento na tua cabeça, primeiro julga. Porque às vezes pode ser seu, pode ser o pensamento errado. Porque, olha, aquele pensamento que te traz injustiça, te coloca para baixo, que te coloca numa situação de você se sentir mal, pode contar que não é do seu pai. Pode ser até seu, mas não é do seu pai. Segundo, esse pensamento é tipo esse da Érica. Você nunca ouviu falar. Nunca ouviu falar de um nome, vem um nome na tua cabeça. É um pensamento que parece que nunca pode ter sido da tua cabeça. É um pensamento muito criativo, muito inteligente para ser teu. Pode contar que é do seu pai, porque a palavra de Deus diz assim, ó, que os pensamentos dele são muito maiores do que os seus. Eu julgo meu pensamento toda hora. Quando vem um pensamento, eu fico assim: é muito inteligente, cara, para ser eu. É impossível, isso é coisa de Deus. E eu vou lá, anoto. E eu vou lá, coloco em prática. Porque não adianta só anotar. Eu tenho que anotar e colocar isso em realidade, colocar isso real. Que nem a Érica pegou o nome e foi pesquisar. Que nome é esse? Quem é esse cara? E aí Deus deu a resposta para ela. A Lívia está perguntando aqui: onde eu descubro o significado do meu nome? No Google. No Google você encontra. Coloca lá o seu nome e você vai encontrar o significado. Deus está falando comigo através de você, Érica. Olha que lindo! Glória a Glória a Deus! Deus. Glória a Deus! A Ju falando, quando Deus falou o nome Coralina, é verdade! Ela passou por essa experiência. Eu estava no banho, em prantos, perguntando a ele sobre o sentido da vida. Acabei o banho, corri para o Google e com a Coralina. E, como é? Acho que eu tô sem óculos, não tô enxergando nada, por isso. Vou pegar um óculos. Aqui. Fui procurar um nome, Cora Coralina. Tem um poema falando sobre o sentido da vida. Gente, a Ju também era outra lá do curso. Ela já veio aqui comigo. E falava, eu tinha esquecido desse detalhe. A Ju, a primeira coisa que foi a primeira experiência dela foi exatamente isso. Ela estava buscando pelo sentido da vida. Sabe aquela coisa assim, você não sabe o sentido da sua vida perdida, e ela veio para o curso assim. E aí, no momento de ela lá em prantos com Deus, ela no chuveiro, veio esse nome do nada, Cora Coralina, Cora Coralina, Cora Coralina. E aí ela foi no Google descobrir quem e que é isso. E era um poema falando sobre o sentido da vida. Ah, meu Deus, que Deus é esse? Que Deus é esse? Que responde os seus questionamentos, que deseja conversar contigo, que deseja estar te dando orientação, que deseja te dar sentido para a sua vida e, inclusive, te ensinar a viver acima daquilo que você está vivendo. Porque, olha,
o que a Érica vive hoje, logo, logo ela vai poder contar. Eu tenho certeza disso. Hoje ainda não é o momento de a gente contar esse testemunho, mas ele já está escrito no livro, já está escrito lá no céu esse testemunho. E a gente vai poder contar lá na frente. Porém, as resoluções daquilo que Deus já tem prometido para ela ainda não aconteceu, ainda estamos no processo. Mas por quê? Porque Deus está empoderando a Érica. Deus está tratando e dizendo a ela quem ela é primeiro. Por quê? Porque Deus está preparando para os presentes que Ele deseja dar para ela. E Ele está nesse processo de se aproximar, de fazer com que ela conheça esse pai. E para terminar, Érica, eu lembro que você falou assim para mim, que calma aí. Lembra? Aqui. Que ele falou que ele tem feito você descobrir a sua identidade. E que hoje, aquilo que você tanto pediu no sentido de conseguir ter uma vida íntima com Deus. Compartilha isso com a gente. Como é que tem sido isso? Né, de o que você tem feito hoje e que você não fazia isso e que hoje está te dando esse resultado de conhecer a Deus profundamente. Então, eu nunca tinha feito devocional, não ligava, não esquentava, não achava que isso era importante. E eu percebi que isso é super importante, porque a primeira hora do meu dia, como a Paty sempre diz, quem não consegue, faz em outro momento. Mas eu me esforço, eu acordo mais cedo do que eu acordaria para fazer o meu devocional, dar o meu louvor, sabe? Às vezes não é muito fácil porque eu tenho um bebê e amamento, mas vai ali também no meio da amamentação e rola. E tô me esforçando para clamar a ele na madrugada. Eu sei que tem gente que não consegue, não pode, não quero julgar ninguém, mas tô dizendo o que eu tô fazendo, tô me esforçando, porque eu quero mais, eu quero a presença dele na minha vida o tempo todo. Porque eu não quero mais que as circunstâncias me destruam. Eu estava destruída, eu me encontrava com a alma destruída. Então, assim, eu quero só isso. A única coisa que eu peço a ele, Senhor, que o teu Espírito habite em mim de uma forma que eu saiba me blindar, né? Não deixe as coisas externas entrarem e me destruírem dessa forma. E você falou tudo. Eu peguei também isso de você. Que se eu tô em obediência, eu tô colocando meu coração à disposição do Senhor, então a minha mente é do Senhor. Então os meus pensamentos não são só meus. Ele tá ali o tempo todo e eu tô vendo isso. No meu dia, nos meus afazeres, às vezes eu acabo de fazer 3 ou 4 tarefas, aí eu paro e falo assim, caramba, foi Deus que me ajudou. Eu não ia conseguir botar um depois da hora, depois do outro. Falei, caraca, Deus, tu me ajudou, eu consegui fazer tudo. E assim, dizer para todo mundo que Deus se importa com a gente sim, nas mínimas coisas. Sexta-feira eu trouxe minha filha para terapia e trouxe ela com uma sandália tão linda que ela ganhou, uma coisa muito linda e cara, com um certo valor. E eu vim com a sandalinha e tirei ela do carro, subi. Quando eu cheguei no elevador, eu passei a mão no pé dela, só tinha uma. Eu falei, ai, perdeu um pé da sandália, não acredito, a sandália novinha, primeira vez que estava usando. Aí eu falei, poxa, Deus, fiquei tão triste, ela perdeu a sandália, aquela sensação de que perdi uma coisa que eu gostava, que eu me apeguei, né? Aí pronto, desci, aí dei uma olhada no chão do estacionamento, não achei nada. Aí quando acabou a terapia, eu esqueci, fui fazer minhas coisas, ler a Bíblia, que eu aproveito esse momento no carro para ler a Bíblia, aqui no carro mesmo, né? E reclamar e chorar tudo com ele, que agora eu só faço para ele, né? Aí, quando eu peguei ela, eu voltei, aí tô botando ela na cadeirinha e pensando, caraca, veio com a sandália, vai voltar sem a sandália, lembrando da sandália, né? Aí Deus falou pra mim assim, abaixa pra olhar. Você não abaixou pra olhar. Aí eu abaixei e olhei debaixo do meu carro. Aí eu falei, não tem nada aqui, Deus. Aí ele falou assim, Érica, do outro lado. Gente, eu olhei pro carro do lado, a sandália tava debaixo. Sabe o que eu acho mais maravilhoso? É que essas meninas doidas desse jeito começaram a viver as mesmas loucuras que eu, porque eu me achava muito louca, gente. Eu me achava louca, louca. Eu falo sempre para elas que são presentes para mim. Porque eu ganhei uma comunidade. De doidas. De loucas. Eu ganhei uma comunidade de loucas, no sentido assim,
Cara, isso é real mesmo. Elas estão vivendo a mesma coisa que eu estou vivendo, o além, o além. Porque Deus, ele faz a gente viver além. Eu tenho aprendido muito com as experiências delas também, sabe? E quando eu vejo elas vivendo assim, que lindo, que lindo. Deus avisou que a sandália estava debaixo do carro, gente. Do carro do Ah, lado. Deus, ele quer ser seu amigo, seu parceiro, seu sócio, seu companheiro, aquele que fala para você as coisas, que conversa contigo, que não deixa você perder tempo. Você viu o que a Érica falou? Que fez várias coisas e deu tempo. E conseguiu fazer. Por isso que eu te ensino, ó, o meu bloco vive do meu lado. Tô cheio de coisa para fazer hoje. Gente, nós somos mulheres. A minha realidade é igual à sua. Eu também sou dona de casa, também sou empreendedora, tenho ministério, trabalho lá na igreja. Eu tenho um monte de coisa para fazer. Mas isso, como é que a gente dá conta? Não dá. A gente pede a Deus para dar conta. A gente pede a Deus para falar assim, Deus, qual é a prioridade hoje? Aí a palavra é real. O fardo é leve e o jugo é suave. Sabe quando o fardo é pesado? Quando você pega a coisa que não era para pegar. Sabe por que o fardo da Érica estava pesado? Porque ela estava pegando culpa de coisa que ela não tem. Ela não tem culpa das coisas que está vivendo hoje. E nem Deus tem a culpa. As pessoas que têm a culpa. Porém, agora ela entendeu que não é ela que faz justiça, é o pai dela. O pai dela tá ali para defendê-la, tá ali para resolver as situações e ainda tá curando a alma, o espírito, tem feito a comunicação, tem mostrado a ela, olha, eu sou seu amigo, seu parceiro, eu quero participar da sua vida, eu quero participar do seu dia, eu quero transformar tudo na sua vida e eu quero te dar um novo tempo. E é exatamente esse novo tempo que a Érica está vivendo. A Rose falando, cada menina que você traz aqui, Paty, tem um pouco do que cada um passa. Deus é maravilhoso demais. Lindo, Érica, é muito maravilhoso. Eu tenho trazido vocês aqui porque cada uma aqui tem vivido uma situação, né? E vocês são o testemunho daquilo que Jesus tem feito na vida de vocês e como é real a gente viver acima das circunstâncias, acima daquilo que a gente vê. Dá tristeza de vez em quando? Dá, nós somos reais. Nós não somos super-heroínas. Mas quando a tristeza bate, vem o Espírito Santo com consolo, porque agora ele tem liberdade para falar com a Érica. Agora ele tem liberdade para falar conosco. Quando a confusão vem, porque a confusão vem. Quando a voz errada vem, porque a voz errada vem. Quando a acusação vem, porque a acusação vem. O Espírito Santo já vem logo com uma palavra de consolo, de liberdade, de direção. E ele fala assim, e ele ainda avisa, ó, não sou eu que estou falando, não, é ele que está falando. Fica quieta. Continua. E assim ele vai nos levando além das circunstâncias. E isso é lindo demais. Érica, para a gente terminar, se você pudesse dar um conselho para as meninas que estão ouvindo aqui, o que você falaria para elas? Não tem como ser diferente, né? É buscar mesmo esse relacionamento, porque a gente vive, infelizmente, aqui no mundo, injustiça, várias situações em que a gente fica, como é que eu vou dizer, sem ter o que fazer, você fica vendido ali, você pode mudar a sua situação? Não. Eu já vivi algumas situações na minha vida em que eu olhava para a situação e falava assim, nenhum homem pode me ajudar, nenhum ser humano pode me ajudar. E ao invés de buscar a Deus, eu ficava me fazendo de coitada. Ai, Deus, de novo eu só tomo na cabeça, tudo acontece comigo. Poxa vida, te sirvo, te louvo, vou na igreja, não sei o que lá. Então, esse sentimento, ele é o pior de todos. E era o que eu mais queria me livrar, que é o sentimento de autocomiseração. Então, a gente tem que levantar a cabeça e seguir para perto de quem pode nos ajudar. Quem pode nos ajudar? É só ele, gente. É só ele. Então, assim, é nesse relacionamento que você se fortalece, não que as situações não existam, existe, mas é um outro estilo de vida. Você não
não foca naquilo. Eu tô assim, eu não foco nisso. Ih, eu não quero saber não foco nisso não. Meu foco é lá, ó. É lá o que o Senhor tá dizendo, porque ele já tá me dizendo algumas coisas que eu ainda tô tentando digerir, sabe? Mas ele já tá me dizendo coisas daqui pra frente. E eu tô nessa vibe. Eu não quero mais focar no que me fizeram, no que aconteceu. Ah, deixa que tá feito, tá feito. E é essa cura que eu busco e é essa cura que eu quero para todo mundo que tá passando por alguma situação. E só nele, não tem jeito. Poderosa demais, meu Deus, é muito poder. Poderosa. Eu lembro que você, essa semana, as 2 semanas atrás, foi lá no grupo e falou assim, não sei se foi lá no grupo ou foi comigo, não lembro, que você falou assim, gente, não sei qual situação que você passou, você falou assim, que foi a primeira vez que você foi para o trabalho, você se arrumou e você se achou linda, poderosa, maravilhosa, e aquela foi a primeira vez que você se sentiu dessa forma. Em muitos anos. Em muitos anos, gente. E por quê? Porque o pai dela empoderou ela, disse para ela quem ela era. Linda, poderosa, maravilhosa, forte, capaz. Porque ele é com ela. Ele é por ela. Ele está com ela. E também está dizendo aquilo que vai acontecer lá na frente. E aí, é nessa esperança que ela tem vivido. Na esperança daquilo que Deus tem falado. Não do que ela viveu no presente. Porque nesse presente agora que ela vive, não é mais como ontem. O presente que ela vive agora é muito bem acompanhada. Acompanhada com o seu pai, que tem dado a direção. Por que a gente vive uma paz que excede todo entendimento? Porque agora a gente não está presa mais no passado e no que não fizeram conosco. Agora a gente está focada naquilo que Deus fala. E isso que é tão sobrenatural e que nos leva a um novo tempo. Érica, muito obrigada por você ter Agora eu vindo. sou a Pode falar. louca de dizer que Deus fala com todo mundo, né? Porque agora eu quero que todo mundo aconteça também. Eu tava fazendo a unha sexta-feira e aí a manicure tava conversando comigo. Segunda vez que eu tava vendo ela na vida, né? E aí ela conversando comigo, aí ela falou assim: ah, porque as mulheres de antigamente, a Maria, que foi mãe de Jesus, aquelas mulheres de antigamente que tinham sorte, porque elas conversavam com Deus. Deus não fala mais. Eu falei, o quê? Não, agora, peraí, Deus falou comigo hoje de manhã. Como assim não fala? Aí ela regalou 2 olhão pra mim assim. Falou, como assim? Eu falei pra ela. Não, porque você tem que falar, porque Deus fala, você para. Você parou? Você tem que parar pra ouvir, gente. Calma aí, Deus fala assim. Então eu tô assim, eu tô desse jeito. Não vem dizer perto de mim que Deus não fala, não, que eu sou a prova viva de que Deus fala. A dinamite, mais uma dinamite nesse mundo. Deus vai empoderando elas e elas vão empoderando outras. Lindo demais, lindo demais. Muito orgulho. Seu pai tá assim, babando, babando, babando. Feliz da vida, vendo você. Érica, que o Senhor te abençoe, Amém. te encha com mais ricas bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua maternidade, sobre o seu casamento, sobre a sua casa, sobre a sua vida profissional. Que você possa continuar se fortalecendo dessa presença de Deus e dessa promessa. Não permita que nada e nem ninguém venha roubar essas promessas que o seu pai tem falado para você. Porque ele não mente. Ele não mente. Ele é aquele que fala a verdade sempre e que tem coisas maravilhosas para você. Que Deus te abençoe. Que hoje possa ser um dia maravilhoso demais, de muita presença dele, de muita comunicação com ele, e que só seja uma progressão, seja sempre melhor. Nunca mais voltar. Chega! A gente não retrocede mais. Agora é um caminho sem volta e a gente anda na presença dele. Que Deus te abençoe, viu, Érica? Obrigada pela honra. Amém. Obrigada. Um beijo, meninas. Eu duvido que há uns 2 meses, 1 mês e meio atrás, eu te chamasse e você viria. Não, porque eu não gostava de me ver. E é muito lindo. E muito, muito ousado da sua parte. Que Deus abençoe, viu, mulher? Linda, poderosa, maravilhosa. E que Deus possa continuar fazendo de você essa grande mulher, que é o que você é. Obrigada, viu? Obrigada. Beijo, meninas. Deus abençoe. Beijo, meninas. Deus abençoe vocês. Que vocês tenham um dia extraordinário. Que a vida da Érica possa inspirar você
a encontrar com ele, porque ele quer falar muitas coisas com você hoje. Então vai lá conversar com seu pai. Amanhã a gente se vê no Inteligência do Céu e a gente se vê aqui nos stories. Tem um monte de pergunta lá das meninas para responder. Se você quiser fazer uma pergunta, vai lá, que a gente vai se comunicando e se relacionando também lá nos stories. Beijo para você. Dia maravilhoso.